Bom, povo, e hoje eu tô aqui para falar sobre a perda de 26 milhões da Hyperliquid, ela que é a líder de perpétuos descentralizados hoje no mercado. Eu quero explicar como que isso funcionou, se é um hacking, se não é, como que foi feito esse processo e se realmente isso é um problema para o protocolo, né? Porque não adianta a gente trazer apenas notícias boas, né? Eu sempre falo muito sobre isso no meu canal, no Telegram. Nós temos muitas oportunidades nesse universo DeFi, mas nós sempre temos que ter a gestão de risco, principalmente porque quanto maior for o número de protocolos utilizados, mais você está arriscando o seu capital. Eu sempre vou bater muito nisso com vocês. Então hoje eu quero debater um pouco mais sobre esse assunto, veio com o professor, que conhecimento enriquece. Bom, povo, então vamos nessa, vamos começar já falando aí, né, como que esse hacker fez a Hyperliquid perder 26 milhões com o Mcoin. Na verdade, não foi um hacking, tá? E nós não tivemos o protocolo sendo invadido, não tivemos carteiras sendo hackeadas, não tivemos, né, uma abertura dentro aí do contrato inteligente, drenagem de wallet, nada disso, tá, pessoal? O que nós tivemos aqui foi um ataque deliberado, né? Ou seja, um ataque proposital para mostrar a vulnerabilidade da Hyperliquid, tá? Assim como nós temos vulnerabilidades em inúmeros protocolos centralizados e descentralizados, automaticamente nós temos também aberturas aí para poder de alguma forma demonstrar como que esses protocolos podem ser sensíveis a determinadas ações, tá? Então vamos nessa, vamos diretamente no X aqui entender. Então, qual que é a ideia? Uma pessoa, não dá para saber quem é uma carteira, tá? Então é descentralizado. O que ele fez? Ele manipulou juntamente com um meme token chamado de Bobcat. Tem que ser um meme token, né? Tem que ser um token menor, tá? E o que ele fez, pessoal? Ele literalmente, tá? Ele queimou 3 milhões dos seus fundos que estavam atrelados diretamente na Hyperliquid. Como vocês podem perceber, ele literalmente queimou 3 milhões. E o porquê que ele fez isso, professor? Ele fez o seguinte, pessoal, ele pegou 3 milhões, retirou, né, 3 milhões de USDC, uma stablecoin da OKX, né, exchange centralizada, dividiu em 19 carteiras diferentes, como vocês podem perceber aqui, tá? E o que ele fez? Ele começou a depositar, né, com essas carteiras na Hyperliquid e abrir 125 milhões de posições compradas em Hype, tá? Isso nós estamos falando aí de 26 milhões, tá, pessoal? Como vocês estão vendo aqui. Então ele colocou uma ordem de compra de aproximadamente 20 milhões, perto aí de 21 centavos, né, naquela meme token que eu comentei com vocês, criando uma ilusão de forte demanda, de forte compra, e simplesmente começou a cancelar as ordens, desencadeando o colapso de liquidez. Ele perdeu 3 milhões, mas com o colapso de liquidez virou um sistema de cascata, levando a liquidações em massa. E essas liquidações automaticamente tiveram que ser utilizadas pelo HLP, né? O que seria isso, né? Que é um fundo de liquidez de reserva da Hyperliquid, que perdeu cerca de 4,9 milhões, enquanto toda a participação do atacante, 3 milhões. Resumindo, o cara perdeu 3 milhões para mostrar a vulnerabilidade da Hyperliquid. Sinceramente, eu não sei qual é a ideia. É um ataque deliberado, tá, pessoal? Ataque deliberado, como vocês podem ver, dá para ver exatamente o que aconteceu, tá? Então a gente consegue ver o TVL, a gente consegue ver a perda, né, da liquidez em relação a esse ataque. Professor, isso é um hacking? Não, isso não é um hacking, tá? Isso, na verdade, é um ataque proposital para mostrar que o protocolo, sim, ele pode ter problemas caso as pessoas queiram falir o protocolo. Essa é a grande verdade, tá? Só que para falir o protocolo, as pessoas vão perder muito dinheiro, tá? Só o cara que perdeu 3 milhões, tá? Então, se a gente analisar a Hyperliquid, nesse momento ela está com 4,61 bilhões. Claramente, ela tem, sim, uma queda na quantidade de TVL. Ó, ela estava com 4,82, foi para 4,61, né? Então ela está tendo aí uma redução, não somente por causa disso que aconteceu, mas principalmente por causa do mercado, né? A Hyperliquid continua bem, não teve uma queda absurda, o hype, né? O token hype nativo teve aí uma queda de 4, 5%, nada de demais, assim, não demonstrou, né? Não teve aquele FUD, vamos vender que vai acabar a Hyperliquid, nada nesse sentido, tá? E
obviamente, a Hyperliquid continua normal, né? Você pode entrar aqui e fazer, né, a parte de perpétuos descentralizados. Tô falando eu, Fernando, eu não gosto da ideia de trabalhar com alavancagem. Eu não faço isso. Mas se você gosta de alavancar, com certeza a Hyperliquid é a maior plataforma atualmente de perpétuos que nós temos no mercado, tá? Professor, eu tenho risco de colocar minha carteira aqui e ser hackeado? Não, pessoal, não. O protocolo não foi modificado, não tem nenhum problema, tá? O que nós tivemos aqui foi um ataque deliberado para mostrar a vulnerabilidade em relação à Hyperliquid. Claramente, quando nós falamos de alavancagem, a plataforma tem que ter a liquidez dela para conseguir manter, né? E quando tem uma cascata de perda, ela tem que manter, porque é um empréstimo. Queira ou não, quando você alavanca, você está emprestando dinheiro, né? Então a Hyperliquid ela está emprestando dinheiro e cobrando juros, né? Quando a pessoa quando ela perde, né? No short e no long. Então é isso que aconteceu, mas uma explicação aí mais simples para você poder entender o processo, tá? Então por isso que eu estou trazendo em primeira mão este vídeo. Eu sempre vou trazer as atualizações em relação ao mercado DeFi. Com certeza hoje, né, o meu canal aqui, todo o meu trabalho que eu tenho aí na internet é uma referência no mercado dentro da estrutura DeFi no Brasil. E eu quero sempre trazer em primeira mão para vocês o que é real, o que está acontecendo, tá? O que eu vou falar para vocês aqui é algo muito particular meu, tá? O que eu penso? Eu penso que você tem que ter uma gestão muito bem controlada dos seus ativos para você não tomar pancada. O que eu estou querendo dizer com isso? Vulnerabilidades a gente pode ter de monte, pessoal, tá? Você pode ter vulnerabilidade no real que você está comprando agora, né? Essa moeda horrível que a gente tem no Brasil. Você pode ter vulnerabilidade no dólar, você pode ter vulnerabilidade no DeFi, no Bitcoin, no Ethereum. Não dá para saber o que vai acontecer. Por isso que é importante você diversificar. Tá? E diante a tudo isso que acontece, né, quando você pode sim ter, né, aberturas, né, para você ser hackeado, ou aberturas de protocolos, né, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu não gosto de ficar fazendo clickbait, viralzinho, essas paradas. Ai, fui hackeado e agora, sabe, essas coisas. Eu trabalho com DeFi há 7 anos na minha vida. Eu nunca fui hackeado, né, eu tomo muito cuidado. Eu sempre trabalho com hard wallet junto, né, com outras carteiras, então eu sempre tomo muito cuidado. E quando eu vou participar de protocolos mais novos, normalmente eu faço carteiras novas e faço testes, né? E eu fui testar uma DEX para poder colocar rentabilidade de Solana alavancada, né? Ou seja, você pegar lá na Marinade, você consegue ter 7% em média, né, 7% de rendimento no staking, e aí você faz um staking, que não é um restaking, mas é um up de rendimento na Metapool, que é uma DEX menor. Falei, cara, eu não vou colocar uma wallet, né, vou pegar uma wallet que eu já tenho aqui, uma Phantom que eu já tenho, de sei lá quanto tempo que eu tinha aqui parada, mandei um pouquinho lá, mandei $150, um pouquinho de Solana, e fiz show de bola, fiz lá o processo, gravei para os meus alunos da mentoria. E aí, rapaziada, o que acontece? Quando eu percebi, quando eu fui entrar aqui no sistema, né, dentro da Metapool, olhar na minha carteira, eu percebi que estava zerada. Eu falei, epa, mas zerada? Né? O que está acontecendo? Tá? E aí, rapaziada, olha só. A MPSOL, que é o token que a Metapool criou para mim, ela sai da minha carteira, ela é transferida para uma outra. Olha só, olha que maluquice. Ela é transferida para outra carteira, tá? Existe transferência da Metapool, modificação da Metapool para Solana e transferência da Solana para essa carteira. Ou seja, a minha carteira ela já estava hackeada. E eu não fazia nem ideia que essa carteira Phantom estava hackeada. Eu acredito que essa carteira era alguma carteira teste que eu fiz e que eu mostrei minha chave privada ou que eu conectei algum, né? Vai saber o que eu aprontei, eu nem lembrava, né? E eu fui hackeado e perdi, né? Acabou, não tem o que fazer aqui. Você é hackeado, você perde suas criptomoedas. E eu entendo que sim, essa carteira tinha uma chave privada demonstrada, né, para alguém. Eu acredito que eu fiz essa carteira em alguma aula, alguma coisa. Por quê? Porque não somente esse endereço foi hackeado, mas outro endereço também foi hackeado. Quer ver, ó? Olha lá.
Esse aqui também, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, acho que aqui no final, ó. Ah lá. Aqui também, que é um outro endereço dessa wallet que eu tinha, tá? Deixa eu colocar minha tela aqui na esquerda para não atrapalhar vocês. Então, essa era a carteira, ela tinha vários endereços, né? Todos os endereços foram hackeados. Então, esse endereço aqui eu perdi $81 de Solana também, né? Então, resumindo, eu perdi a média de $230, né? E sendo que, pô, eu tenho experiência pra caramba, sendo que eu manjo pra caramba de DeFi, nunca tinha sido hackeado. Por quê? Tava aí a Phantom instalada, nem percebi, não usei, né, a minha Phantom com a Ledger, né, não quis usar. Fui fazer um testezinho, tomei burdoada, né? Resumindo, pessoal, o que eu tive que fazer? Excluir a minha Phantom, fazer uma Phantom nova, colocar vários endereços Ledger. Então, mesmo eu tendo experiência, eu fui hackeado e perdi aqui mais de R$1.000. Então, meus lindos, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, diante a tudo isso que eu tô querendo falar aqui com vocês, é o cuidado que você tem que ter quando você for trabalhar com DeFi. Se você não tiver esse cuidado, você pode perder dinheiro sim. Eu já vi pessoas perdendo muita grana, coisa de milhões, em segundos. E não tem como você recuperar. No caso da Hyperliquid, não é esse o caso, tá? Mas é uma vulnerabilidade que foi demonstrada na plataforma, tá? Se várias pessoas fizerem isso ao mesmo tempo, a liquidez da Hyperliquid vai lá embaixo. Então, é importante que a gente estude, analise, entenda e, acima de tudo, tenha amor pela grana que você está colocando para você cuidar dela da melhor maneira possível, entendeu? Eu uso inúmeros protocolos. Por quê? Porque eu testo muitos protocolos, né? A maior parte desses protocolos são grandes, outros são pequenos. Então eu crio vulnerabilidades, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? E é por isso que eu sempre testo antes, com menores quantidades, para ver o que está acontecendo, né? Para depois gravar, para depois mostrar para os meus alunos, para depois, né, tentar traçar as estratégias para eles, fechou? Então essa é a minha ideia, tá? Então já usei desse vídeo também para poder falar do que aconteceu comigo ontem, antes de ontem. Fiquei um pouco chateado, mas faz parte, né? Faz parte, com certeza já consegui recuperar esse valor hoje, né? Obviamente eu trabalho com muitas outras coisas bacanas. Bom, outro detalhe, pessoal, que eu quero deixar claro aqui é que eu produzo conteúdo todo dia aqui no canal do YouTube. Alguns vídeos vão bem, outros nem tanto. Por exemplo, esse da Pendle que eu fiz aqui não deu bom. É impressionante, um vídeo super importante. Olha só como está o rendimento, né, dentro da Pendle. Eu estou conseguindo ter rendimentos espetaculares em stablecoin. Espetaculares, cara, tá? Tipo assim, já passei de 7% em menos de um mês em rendimentos de stablecoins. Então assista ao vídeo, vê o que você acha, comenta, engaja, compartilha. Hoje eu trago formatos de vídeos muito reais aqui para vocês, com muito profissionalismo, tá? Tem um sistema de membros aqui também, a partir de R$1,99 com aulas exclusivas. Quer mentoria? Quer curso? Tá tudo na descrição. Quer entrar pro meu grupo do Telegram gratuito para você tirar suas dúvidas? Tem tudo aqui para você também. Bonitão, cara. Show de bola. Para você arrebentar. E quando eu trago aqui projetos, né? Então, por exemplo, Nexus DeFi e o Up, esses projetos que foram pagos para eu trazer são análises profundas do projeto. Não somente análise da plataforma, on-chain do token, né? Então analisa, dá uma olhada. Todo token que você for comprar, analisa se tem no meu canal, porque eu faço análise on-chain dele, para ver as aberturas do contrato, se tem problema, se não tem, tá? Então isso é legal, isso é bacana, eu acho muito importante trazer todos esses conceitos para vocês. Bom, meus lindos, é isso, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e a gente se vê na próxima, valeu, tchau!